Caríssimos e amados irmãos e irmãs, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Então, meus irmãos, cumprindo a primeira semana praticamente, hoje sexta-feira, a igreja nos propõe refletir sobre o texto extraído do Evangelho de São Mateus no capítulo 5, versículos de 20 a 26. O texto diz que Jesus disse aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino do céu. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu tiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então apresenta a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Veja, meus irmãos, as exigências do amor conforme o pensamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que evitar, primeiro, os atos externos contra nossos irmãos. Também os interiores, aqueles que partem do nosso coração, as falsas acusações, os maus pensamentos. O amor fraterno é tão inseparável do amor e da obediência a Deus que se não estamos em paz com os irmãos, não tem sentido nos apresentarmos diante de Deus. Esta questão proposta pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nesse texto é muito complexa para nós. Muito. Porque, meus irmãos, a lei não é para ser observada simplesmente por ser lei. Não é este o pensamento. Mas pelo que ela realiza como senso de justiça. Como senso de justiça. Cumprir a lei não significa subdividi-la em observâncias, como por aí se faz, criando uma burocracia de proibições e tudo mais, escravizando as pessoas. Mas buscar na lei a inspiração necessária para o exercício da justiça. Sim, o exercício da justiça, porque aquele que comete um deslize, uma falta, deve receber naturalmente a punição, ou deve resgatar aquela falta, ou deve pagar alguma coisa pela falta cometida. Então, há uma expiação do pecado. E essa expiação, ela se dá na proporção da gravidade do pecado que cometemos. Daí porque, meus irmãos e irmãs, precisamos colocar mais e mais Deus em nossa vida. Porque a nossa justiça não pode ser igual à justiça do mundo. Não, a nossa justiça deve ultrapassar o limite de todas as outras formas de fazer justiça, pois a nossa deriva do verdadeiro amor, o amor de Deus por nós e o nosso amor
que nasce do amor de Deus para com os nossos irmãos. Daí, no império da fraternidade, cabe efetivamente este pensamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos manda avaliar bem o que vamos fazer, ao ponto de que, se não estamos bem com os nossos irmãos, naturalmente, que não adianta trazermos para o altar as nossas ofertas. No tempo de Jesus, a lei que os fariseus aplicavam estabelecia sacrifícios, oferendas por expiação dos pecados. Mas não estabelecia arrependimento, bom propósito, o desejo de não mais pecar. E, lastimavelmente, as pessoas iam lá levar suas oferendas para obedecer ao beneplácito, ao determinado pela lei, mas não voltavam de coração reconciliado, pois não tinham perdoado os seus desafetos. Então, o que Jesus nos manda é ir lá, primeiro fazer a reconciliação e depois voltar para fazer o sacrifício. Pois, se não for assim, o sacrifício não será aceito. Então, quando tivermos que avaliar nossa prática de vida, devemos avaliar observando que o que nos impede a boa relação com Deus será sempre o não mantermos uma boa realização, uma boa relação com o nosso próximo. O São João diz que se você não ama ao seu próximo, a quem você vê, naturalmente que você não vai amar a Deus a quem você não vê. Meus irmãos e irmãs, é tempo de Quaresma e essas reflexões se tornam mais incisivas, mais duras, mais pesadas. Não que a verdade tenha uma faceta leve e outra pesada, não. No ano, nós vamos caminhando de acordo com a liturgia, mas este chamamento mais incisivo, mais peremptório, ele é colocado agora, pois estamos no tempo da reconciliação. E se estamos no tempo da reconciliação, devemos aproveitar estas oportunidades todas, quando refletimos, para tomar uma decisão, para reconciliarmos-nos com Deus e com os nossos irmãos e irmãs. É o tempo do perdão. Para isso temos a oração, o jejum, a penitência e a esmola. Todas essas três atividades da Quaresma nos proporcionam renascer com Cristo, ressuscitados com Ele. Pois a Quaresma é uma preparação para celebrarmos a Páscoa, que é a grande festa da cristandade. É a festa da ressurreição e vitória da vida sobre a morte. E se queremos ressuscitar com Cristo, reconciliemo-nos. Reconciliai-vos já. Naturalmente, meus irmãos, que depende da força do amor que sentimos pelos nossos irmãos e irmãs. Cabe a cada um avaliar qual o lugar que Deus ocupa em minha vida. Que compromisso tenho eu com Deus? O compromisso meu com Deus me leva ao compromisso com meu irmão, no sentido de compreender, perdoar, aceitar, conviver, amar. E a partir de então, realizar o projeto da vida, o projeto da salvação, para o qual somos chamados pelo batismo.
Assim, pois, meus irmãos, reflitamos. Não se compra o perdão e nem se compra Deus. Nós estamos na Semana Internacional da Mulher. Nossas homenagens cada dia para estas heroínas extraordinárias, nossas mães. Mães que dão de si não só o dom da vida, mas toda uma dedicação e cuidado para o desenvolvimento dos seus filhos. Qualquer que seja o filho, sempre ele é amado, protegido e é buscada a sua felicidade, pois o que mais acalenta o coração de uma verdadeira mãe é o desejo da felicidade dos filhos. Assim, pois, homenageamos a todas as mulheres que receberam de Deus o dom da maternidade e fizeram por onde serem dignas das recompensas espirituais desta missão sublime que é trazer a vida ao mundo. Longe do pensamento assassino das feministas que condenam a gravidez sempre ao aborto, nós pedimos a Deus que abençoe as mães que souberam trazer no ventre materno seus filhos para a vida em Cristo Jesus, para a vida divina. Que o Senhor nos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, nas comunidades, faz-se a Via Sacra, percorrendo a Via Dolorosa e meditando os passos de nosso Senhor Jesus Cristo até o Calvário. Quem puder, participe, porque é um grande exercício espiritual. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós.